E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui com o Vitor Chiarella, estou aqui agora com o Renato Russo, vou encontrar meu amigo Edu de novo aqui. Esse aqui é o Rodrigo Dantas, Berta, do equipe Zé de Preparações, estou aqui com o Beto Mini. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Christian. Cara, eu tô aqui com uma lenda viva do automobilismo brasileiro aqui, o Maurício Sala. Eu vim aqui na Granja Viana, você deve estar vendo uma imagem aí, acompanhar um pouco a obra, fazer algumas articulações para a gente poder ter um portal pista e pilotagem melhor esse ano, tá? E aí a gente tô negociando algumas coisas bacanas que mais pra frente vocês vão saber. E aí encontrei o Maurício Sala. Maurício, você tá bom, cara? Tudo bem, vocês? Tudo bom? Tudo beleza. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu encontrei com ele aqui e falei, oportunidade para eu perguntar um pouco sobre a carreira dele e de compartilhar um pouco do automobilismo para vocês. Cara, me fala, quando que você começou com o automobilismo? Bom, eu sempre gostei de corrida, meu pai corria de Dolphine na época, isso daí em 65, né? E eu até então só podia começar a correr de kart com 14 anos, daí andava de carrinho de rolemã na rua e quando eu tive 13 anos eu fiz a minha escolinha de kart, que era Hollywood, na época, tá, que eu até fui comentando com você, hoje não existe uma escolinha que nem existia naquela época, né? De kart, fiz lá todas as aulas, tudo que tinha que fazer, comprei o kart e comecei a correr, tá? E outra coisa que eu estava discutindo com você, naquela época, a gente deixava o kart em casa, levava o carro em cima do Volkswagen no bagageiro. No bagageiro, eu pegava meus amigos para ajudar a pôr o kart lá em cima e fazia o kart em casa, tá? Então o custo era muito mais baixo do que era agora. É, automobilismo sem mimimi. A pista do cartódromo na época, você dava uma caixinha pro cara que ficava lá na porta e andava a hora que quisia, quanto queria, quer dizer, o custo era bem mais baixo e não tinha uma infraestrutura, não tinha que ter o equipamento certo, o RAM certo, tudo certo. Então era bem mais fácil de começar. E daí só quando eu cheguei na categoria POC, que era piloto oficial, e daí contratei um mecânico, deixava o kart numa oficina e tudo isso. Mas o beabá era bem mais simples. Entendi. E aí você foi pro automóvel e, cara, você já correu de quase tudo, né, hoje. Fala, dá uns exemplos aí do que você já foi campeão, do que você já correu. Bom, eu fui um dos pilotos que mais participou de corridas fora do Brasil em categorias diferentes, tá? Eu já andei de Fórmula 1, mas não corri. Em Fórmula Indy eu nunca andei. Mas do resto, eu andei de tudo. Eu segui a trajetória que todo piloto segue na Europa para chegar na Fórmula 1. A época que era para mim chegar na Fórmula 1, tinha muito brasileiro na Fórmula 1. Tinha uns 7, 8 brasileiros andando em Fórmula 1. Eu tinha o meu espaço para andar e não tinha o porquê uma firma investir para andar na Fórmula 1, porque não tinha demais, entendeu? Igualzinho hoje, né, pessoal? É. Legal. E aí você falou que você participou de quase todas e tal. Conta pra mim, assim, qual foi o carro mais forte que você já andou de campeonato de Fórmula, sei lá, o que foi mais... Então, voltando, como eu não cheguei na Fórmula 1, eu optei para ir pro Japão, tá? E no Japão eu era um piloto profissional. Eu tinha meu flatzinho, morava lá, tocava o telefone e eu era um piloto profissional. Seja de carro de turismo, que na época era Grupo A, as BMWs de rua, até os protótipos que fazia corrida de endurance, tá? Em 87 eu andei com um Porsche Turbo, que era aquele 956, com 1000 cavalos, entendeu? E não tinha eletrônica, não tinha nada, tá? A gente classificava com 1000 cavalos, para os 1000 quilômetros de Suzuka, tá? Então eu acabei indo para o Japão e me diversificando. Cada fim de semana eu andava com um carro diferente. Andava com um carro de turismo com o câmbio no lado direito, andava com um carro de turismo com o câmbio do lado esquerdo, andava com um carro de turismo que sentava do lado esquerdo, que eram os modelos europeus, andava com um carro que sentava do lado direito, que eram os ingleses e os japoneses, andava de protótipo de Fórmula com a roda para fora, que era a Fórmula 3, Fórmula 3000, andava com os Grand Champion, que era a Fórmula com a roda coberta, entendeu? Então eu num ano, 200 corridas no Japão. Num ano, 200 corridas. É mais do que os caras que estão queimando grana no indoor aqui de São Paulo. E o bacana é o seguinte, eu tive o prazer de conhecê-lo, a gente tem conversado bastante e tal, e eu notei que existe carreira para o piloto depois que o cara passa da Fórmula 1, depois que o cara
foi para Europa, foi para os Estados Unidos, sei lá, foi para o mundo, voltou e tal. E hoje é muito interessante uma atividade que ele faz, que é, como chama, consultor automotivo, é isso? É coach, né? E do assessoria automotiva. Né? Tá, então ele faz o trabalho de coaching e ele faz o trabalho de consultoria automotiva. Como é que é essa consultoria? Explica para mim. Bom, hoje em dia, quando você compra um carro super esportivo, você está agregando aí R$1 milhão de reais quase no custo do carro. Você não tem onde que andar. Em São Paulo não dá para andar porque é limitada a velocidade, tem problema de assalto, de trânsito, tem tudo isso. Você pega uma autoestrada, você não tem como passar de 120 por hora. Então você não usufrui aquele R$1 milhão que você investiu num carro esportivo. Então no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, a prática de track day começou a crescer muito. O que é? É um pessoal que aluga a pista, tá? Põe uma estrutura básica de calibragem, de troca de pneu, um food truck e usa a pista para usufruir esse super esportivo que ele comprou. Ele não vai correr, não vai participar de uma competição, ele vai usufruir. E muitas vezes são pessoas que não tinham dinheiro na época que eu comecei a correr de kart e que hoje têm dinheiro para comprar um super esportivo e não tem a noção básica de como guiar um carro desse rápido. Então eu sou contratado justamente para andar junto com eles e fazer um curso rápido de como usufruir daquele equipamento que ele comprou esportivamente, sem entrar no lado de risco e deteriorar os equipamentos que ele comprou. Nada, um jogo de pastilha, uma revisão de freio num carro desse custa R$10 mil. Nossa, muito legal. Então você auxilia os pilotos que estão em track day, como chama? Leva os caras a fazerem uma coisa com uma certa noção, uma certa segurança e rápido, que é muito legal, porque a gente pensa que não, mas quanto mais a gente aprende e anda mais com segurança, mais chance de ficar mais rápido você tem. Tem até um canal no YouTube chamado Safe is Fast, né? Que os caras mostram e provam que, cara, você anda de uma maneira segura, você anda rápido. Então, cara, ele faz isso e além disso, ele também, se você tem esse super esportivo e não tem muita noção de manutenção, ele também sabe como resolver, é isso ou não? É isso, por exemplo, às vezes a pessoa primeiro não tem, quem tem um super esportivo está sempre atarefado com os problemas para ganhar dinheiro, tá? E talvez a hora dele custe mais cara do que a minha hora, tá? Então o que eu faço? Eu oriento ele e posso também fazer ele, a parte dele na oficina para negociar uma troca de pneu, uma revisão de freio, uma revisão de motor. Como eu entendo do negócio, eu posso falar do mesmo nível do que o dono da oficina e, logicamente, puxar a sardinha para o meu cliente e defendendo o lado dele. E eu cobro por hora como um médico, como uma consultoria. Você está vendo que legal? Então você tem um super esportivo, anda em track day, quer melhorar o seu desempenho contra você mesmo, ele é o cara. Aí você está notando que o carro já não está rendendo a mesma coisa, ainda tem que arrumar alguma coisa no seu carro, ele também é o cara, tá bom? Maurício, fala o seu e-mail aí para mim. Bom, meu e-mail é msala, tudo junto, 0027, @gmail.com. O 27 é porque quando eu comecei a correr, o meu fã era o Pileneiro. Ah, tá vendo? Tá vendo que legal? Tá vendo que legal? Tá certo, deixei aí e, cara, eu chamei aqui, insisti para ter a conversa com ele, até, cara, mais uma vez, obrigado. É isso, é um prazer. Obrigado, porque assim, é bom, é saudável a gente compartilhar um pouco da história do automobilismo no nosso país e não só isso. Pô, falar que você tá no track day, você tem como melhorar. Você tá no kart, você tem como melhorar, entendeu? E mostrar esses caminhos para vocês, tá bom? Salinha, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Pessoal, vou ficando por aqui. Um abração, até mais.